Sou Rita, natural de Portugal. Trabalho como psicoterapeuta e astróloga, além de levar pessoas em viagens com foco espiritual para destinos como o Japão e o Himalaia. Tive 3 experiências de quase morte que marcaram profundamente a minha vida, causando mudanças significativas em mim antes e depois de cada uma dessas vivências. Gostaria de compartilhar um pouco sobre cada uma delas. A primeira experiência ocorreu em 2001, durante uma viagem à América do Sul. Naquele período eu estava na selva amazônica, no Equador, convivendo com uma família indígena. Contraí malária, o que me levou a entrar em um estado de transe por causa das febres altas e dos tremores intensos. Essa transição foi lenta, e fiquei oscilando entre a consciência e a inconsciência por cerca de 10 dias a 2 semanas. Em um determinado momento, comecei a morrer. Lembro-me claramente de sentir uma mudança do mundo tridimensional para um campo diferente e palpável. Curiosamente, não senti medo algum. Havia uma sensação estranha de relaxamento, mesmo consciente de que estava morrendo. Essa percepção de não ser mais um corpo, mas apenas uma presença, ficou comigo para sempre. Não consigo recordar exatamente quanto tempo permaneci nesse estado, mas minha percepção é de que fui puxada de volta pelas pessoas ao meu redor, especialmente pelo xamã da comunidade indígena, com quem tinha um forte vínculo. Subitamente voltei à consciência, percebendo-me novamente na cama. Tinha pouco mais de 20 anos na época e não compreendia bem o que havia acontecido. Demorei meses para processar a experiência, mas lembro-me de que mudei significativamente, tornando-me mais aberta à vida. A segunda experiência de quase morte aconteceu em 2007, quando sofri um grave acidente de carro. Estava viajando com um amigo e fomos atingidos por um caminhão, fazendo com que nossa van capotasse na rodovia. Não me recordo do acidente em si, pois fui imediatamente transportada para outro lugar, onde vivenciei uma morte cerebral. Embora o evento pareça ter sido rápido, minha experiência foi de uma expansão do tempo. Eu estava em um lugar sem gravidade, sem sensação de peso. Não estava no meu corpo, mas ainda tinha a percepção de ser eu mesma, embora sem forma física. Durante essa experiência, vi minha bisavó e um grande amigo que havia falecido no ano anterior. Eles estavam em lados opostos e havia uma luz intensa atrás deles. Minha bisavó estava junto a um portão e eu compreendi que estava morrendo. Estranhamente, senti um desapego da vida como a conhecia, uma sensação de alívio e uma atração irresistível pela luz, que emanava uma facilidade e bondade indescritíveis. Essas vivências marcaram de maneira significativa toda a minha trajetória e minha perspectiva em relação ao mundo, oferecendo-me uma compreensão mais ampla da existência e uma sensibilidade espiritual que sigo desvendando a cada dia. Quando olho para trás, percebo como cada uma dessas experiências se entrelaçou para formar a pessoa que sou hoje. Desde os primeiros momentos, essas situações influenciaram meu modo de ver a vida, fazendo-me refletir sobre a profundidade da existência humana. Essas experiências não apenas enriqueceram meu entendimento, mas também abriram portas para uma espiritualidade que eu sequer imaginava existir. Lembro-me claramente de quando estava em um retiro espiritual nas montanhas, cercada pela natureza exuberante. O silêncio era interrompido apenas pelo som suave do vento entre as árvores e o canto distante dos pássaros. Ali, em meio àquela paz, senti uma conexão profunda com algo maior do que eu. Essa sensação de pertencimento ao universo ampliou minha visão sobre o que significa realmente viver. Foi como se, naquele momento, eu tivesse alcançado uma nova dimensão de compreensão. Minha jornada espiritual não parou por aí. Em outro momento significativo, durante uma meditação guiada, senti uma paz interior tão intensa que todas as minhas preocupações pareceram dissipar-se no ar. Essas experiências, embora distintas, complementaram-se, tecendo uma tapeçaria rica e complexa que define minha percepção atual do mundo e de mim mesma. Elas me proporcionaram um estado de espírito de constante reflexão e aprendizado, uma busca incessante por respostas e significados. Cada passo dado nesse caminho foi um convite para mergulhar mais fundo em minha própria essência. A vida cotidiana, com seus altos e baixos, começou a ser vista sob uma nova luz. Problemas que antes pareciam intransponíveis
passaram a ser desafios a serem superados com sabedoria e paciência. As alegrias simples, antes despercebidas, tornaram-se fontes de gratidão e contentamento. Enquanto continuo a explorar essa abertura espiritual, sinto-me cada vez mais conectada com o mundo ao meu redor. As lições aprendidas dessas experiências moldaram não apenas minha visão do mundo, mas também minha própria identidade. Sinto uma vontade crescente de compartilhar essa jornada com os outros, na esperança de que possam encontrar suas próprias fontes de inspiração e compreensão. Essas vivências, sem dúvida, transformaram minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter antecipado. Cada uma delas foi uma peça fundamental no quebra-cabeça que compõe minha existência. E a cada nova descoberta, sinto-me mais completa e realizada. A espiritualidade que continuo a explorar é uma fonte inesgotável de conhecimento e paz. Uma estrada que me leva sempre a novos horizontes e profundezas do ser. Senti-me bastante atraída inicialmente por ver aquelas pessoas que amava. Depois, aquela luz tornou-se muito bela e emocionante. Havia algo que, apesar de não ser meu corpo, transmitia uma sensação de apenas seguir em frente. Meu amigo, que havia falecido um ano antes, parecia ter me alcançado. Em minha experiência, ele estendeu a mão e me empurrou de volta ao meu corpo. Pensei, estou no carro, ainda sem saber que havíamos sofrido um acidente. A sensação de retornar ao meu corpo era peculiar, como se estivesse colocando roupas pequenas e apertadas, muito difícil de conter depois de me sentir como tudo. Desfazer essa sensação levou bastante tempo. Vi meu amigo e me questionei sobre o que havia acontecido. Eu morri? Não morri? Demorei cerca de 2 anos para entender bem essa experiência. O terceiro episódio foi mais recente, em 2017. Eu estava viajando pela Etiópia. Lá os ônibus geralmente saem bem cedo, então precisei pegar um ônibus para outra cidade, saindo da minha pousada por volta das 5 da manhã. Comecei a caminhar até a rodoviária, quando um homem pulou atrás de mim. Começou a me estrangular e me empurrou ao chão, impedindo a entrada de ar. Apesar da situação, permaneci bastante consciente, ciente do que estava acontecendo. Fiz um plano. Estou perto de algumas casas, encontrarei uma maneira de gritar e alguém virá me ajudar. Tudo aconteceu rapidamente. Consegui afastar um pouco as mãos do homem do meu pescoço e comecei a gritar. 3 homens apareceram, pensei. Eles vão me salvar. Mas para minha surpresa não fizeram nada, apenas observaram. Nesse momento percebi que meu plano havia falhado e pensei que iria morrer. Permaneci consciente, refletindo que era uma morte estranha, considerando que tinha dinheiro e poderia oferecê-lo ao agressor. Comecei a me entregar, sem ar, sem forças para mover meu corpo. Soltei a vida e senti uma leveza, como estar no espaço. No entanto, a sensação foi breve. Algo naquela situação parecia estranho e desconfortável. Ao me entregar, uma sensação inexplicável me percorreu. Uma energia que não era força física. Foi uma emoção que me atravessou e me deu um impulso. Consegui puxar o agressor com mais força e gritar mais alto. Um homem com uma bengala veio em meu socorro, afastando o agressor. Essa experiência foi difícil de processar. Envolveu violência entre pessoas e uma luta pela minha vida. Se não tivesse lutado, teria morrido. Então também houve algo muito estranho a respeito disso. E foi um processo um pouco diferente para passar da consciência para aquele ser mais especial. Eu não estava confortável com essa situação, mas ao mesmo tempo, quando a liberei, algo aconteceu. Sempre me conectei com esse sentido, tentando realmente entender completamente o que é a vida, quem sou eu e o que tudo isso significa. Foi como se a vida tivesse voltado para mim. Uma sensação muito interessante. Não sei, acho que foi algo muito violento. Eu nunca vi a pessoa porque ela estava atrás de mim, então nem sei como ela era. Não sei, ele particularmente não queria nada, porque se quisesse minha bolsa, poderia tê-la levado facilmente. Ele estava muito bêbado, pude sentir pelo cheiro. Talvez fosse apenas algum tipo de violência estranha. Sim, é difícil de entender. É interessante porque, desde a primeira experiência de quase morte, eu talvez tenha desenvolvido novas habilidades. A partir da segunda, não as conecto mais com as outras experiências, pois passaram a fazer parte de mim. Após o primeiro, fiquei muito mais conectada com minha intuição e consciente de um mundo menos tangível.
Por exemplo, quando tive minha segunda experiência de quase morte e vi aquele amigo que havia falecido, eu havia previsto sua morte 2 anos e meio antes. Vi que ele morreria exatamente da maneira que morreu. E acho que parte dessa habilidade veio da minha primeira experiência, pois foi uma experiência muito ampla de conexão com algo além do meu corpo físico. Tornei-me consciente de mais coisas. Acho que a intuição é onde vejo mais impacto. Também me tornei menos preocupada com as coisas da vida que, às vezes, parecem as mais importantes, como o trabalho ou o dinheiro que ganho. Sei que esses detalhes são caros ao que sou, mas coisas como a vida cotidiana, o trabalho, nunca parecem tão importantes para mim. Quando nos vamos, essas coisas não significam nada, e isso permanece como uma compreensão profundamente arraigada. Não somos nada disso. Não é meu título nem as coisas que possuo. Houve alguns meses em que me senti bastante pessimista. Sempre que me conectava com o mundo ou com a humanidade, sentia um peso, como se as coisas fossem pegajosas ou muito pesadas. Agora faz quase uma semana que sinto um leve otimismo ao pensar no futuro. Não é algo concreto, mas tenho a sensação de que algo mudou uma semana atrás, e agora me sinto mais otimista sobre o que está por vir. Tenho essa sensação sobre o futuro, um pouco mais distante, não nos próximos meses. Os próximos meses ainda me causam um certo desconforto. Sinto meu corpo se contrair ao pensar neles, como se não fosse ser fácil de alguma forma, mas talvez necessário para chegar a outro lugar. E esse outro lugar parece realmente positivo, parece leve. Algo que esteve presente em todas as 3 experiências foi algum elemento de fogo. No primeiro, havia uma chama clara, laranja, queimando no centro do que eu estava vendo. No segundo, havia um pequeno fogo à minha direita. No terceiro, havia fumaça. Nunca vi a cor do fogo no terceiro, mas havia uma sensação de fumaça. Isso sempre esteve presente. No segundo, vi claramente 2 pessoas que eu amava e uma luz. Não era um túnel, mas um círculo de luz. No primeiro momento, eu também percebi que era bem intrigante. Vi imagens que se assemelhavam a fotografias de pessoas da minha família, como se fossem meus entes queridos. Eles simplesmente apareciam. Eu os via e de alguma forma me despedia. Então a imagem se desintegrava. Para mim parecia um processo extremamente lento. Não tenho certeza de quanto tempo durou, mas a sensação era de uma lentidão interminável. Eles vinham e desapareciam, e eu dizia adeus. No terceiro momento vi menos coisas. Senti mais movimento, como se estivesse saindo do meu corpo e me tornando parte do espaço ao redor. Havia uma sensação de algo acontecendo e uma força vindo da esquerda, gerando muito movimento. Não foi tanto uma experiência visual, mas um sentir profundo. Eu realmente aprecio esse elemento, o fogo. Para mim, é interessante notar que, na explicação do budismo tibetano sobre a morte, o fogo está presente. Durante o processo de morte, todos os elementos deixam nosso corpo. O fogo, o vento, a água, a terra. Senti uma forte conexão com o fogo, talvez por ser parte do início da vida e estar presente também no seu fim. Sempre me identifiquei muito com o elemento fogo, assim como com a terra. Então, acredito que faz sentido eu estar mais consciente do elemento fogo ao deixar sair esses componentes do meu corpo físico. Quando minha consciência se desloca para outro lugar, é necessário liberar todos esses elementos. Vejo isso como um processo natural, onde os elementos, não precisando mais animar minha consciência, simplesmente seguem para outro destino. Quando voltei após 3 dias, pude observar como a astrologia estava afetando a situação que eu vivenciava. Sempre houve uma conexão com o planeta Plutão, Urano e, em algumas ocasiões, Netuno. Todos esses planetas estão relacionados a esse tipo de experiência, o que para mim faz todo o sentido. É bastante fascinante observar que, de certa forma, em meu mapa natal já estava previsto como uma possibilidade de que algo assim pudesse ocorrer. Estamos vivendo um momento de grandes transformações na astrologia. Ao examinar a astrologia do período entre agora e 2026, parece evidente que em 2026 estaremos vivenciando vidas completamente distintas, como se o mundo fosse se transformar radicalmente. É um tipo de mudança que eu nunca vi antes na astrologia, porque 3 dos planetas exteriores estarão mudando de signos. Tudo isso em um intervalo de 2 anos. Acredito que estamos preparados para essa transformação,
mas será uma grande mudança. E mais uma vez, estou bastante otimista sobre para onde isso nos levará, embora eu esteja ciente de que a transição pode não ser tão simples. Sim, houve aquele eclipse, e o eclipse de 8 de abril foi um evento muito significativo. No entanto, há muito mais acontecendo na astrologia que trará um tipo de mudança que não podemos prever exatamente, pois estamos lidando com o inesperado sempre que Urano está envolvido. Urano esteve envolvido na descoberta da eletricidade, por exemplo. Antes da eletricidade, não podíamos imaginar como seria nossa vida. Da mesma forma, antes da internet, não podíamos prever como ela transformaria nosso cotidiano. Imagino que será algo semelhante, uma nova realidade que mudará fundamentalmente a maneira como vivemos. Estou bastante curiosa, e sabemos que com qualquer trânsito astrológico, podemos experimentar a expressão mais negativa ou a versão mais elevada desses eventos. Quando conseguimos atingir o nível mais elevado dessas experiências, elas podem realmente transformar nossas vidas para algo muito melhor. Esses trânsitos, envolvendo planetas exteriores, nos levarão a algo que nem podemos imaginar, especialmente com a participação de Netuno. Algo além da nossa imaginação pode estar a caminho. Eu não tenho um Deus específico em que acredito, mas definitivamente sinto uma conexão direta com uma força que vai além de qualquer coisa humana. Não tenho certeza de como nomear isso, então às vezes uso a palavra Deus. É como aquela força que senti em minha terceira experiência de quase morte. Às vezes, sinto que era como se fosse Deus, mas não um Deus em particular. Para mim é mais como força vital, energia divina ou amor. Às vezes defino isso como amor ou fonte, porque é muito claro para mim que existe algo além do que posso descrever com a palavra Deus. Por isso costumo usar termos como vida ou uma dessas outras palavras. Suponho que isso possa ser o que algumas pessoas chamam de Deus. Tenho muitas conclusões sobre minhas experiências, e uma delas é que a vida é muito mais do que podemos ver. Tenho uma sensação clara de que sou muito mais do que aquilo que é visível. Tenho um corpo, estou aqui, faço minhas atividades diárias, mas o que sou vai muito além disso. Vi que tudo o que está oculto será revelado. Além de tudo, outras coisas que considero importantes são que eu me tornei extremamente consciente de que a vida pode realmente acabar a qualquer momento. Durante a minha experiência de quase morte, tudo aconteceu de forma inesperada e repentina, o que me fez perceber que a vida pode realmente mudar em um instante. Isso trouxe um nível mais profundo de presença para os meus dias. Eu acordo sabendo que estou presente, e quando encontro alguém, sempre reconheço que pode ser a última vez. Isso adiciona uma qualidade especial à minha vida, que valorizo muito, aproveitando ao máximo cada momento. Uma lição valiosa que absorvi ao longo do tempo é a relevância crucial de enfrentar e resolver questões de imediato, sem ceder à tentação da procrastinação. Quando algo necessita ser dito ou feito, eu me empenho para cuidar disso prontamente, pois a incerteza do amanhã paira sempre sobre nós. Não deixo para depois. Se preciso comunicar algo a alguém, trato de fazê-lo sem demora, evitando postergar para o dia seguinte, a semana seguinte ou mesmo o próximo mês, pois quem pode garantir nossa presença no futuro? Refletindo sobre isso, percebo que minha aversão à procrastinação não é apenas uma questão prática, mas também emocional. A sensação de urgência que me impulsiona é permeada por um leve temor da incerteza, uma consciência aguda da efemeridade da vida. Às vezes imagino a paisagem ao meu redor, como se o ambiente conspirasse com essa sensação de transitoriedade. As árvores balançando suavemente ao vento, as folhas que caem, os dias que rapidamente se transformam em noites. Tudo parece me lembrar da passagem inexorável do tempo. Cada interação, cada palavra não dita, cada ação adiada é como uma página em branco que pode nunca ser escrita. Isso me faz pensar em quantas oportunidades podemos perder por esperar o momento perfeito, que talvez nunca chegue. Quantas relações podem enfraquecer, quantos sentimentos podem permanecer desconhecidos simplesmente porque adiamos dizer o que sentimos ou fazer o que precisa ser feito. Recordo-me de uma ocasião específica, quando precisei expressar algo importante a uma amiga querida. O receio de sua reação me fez hesitar, mas, lembrando-me de minha filosofia de vida, resolvi falar com ela naquela mesma tarde.
Escolhemos um café acolhedor, cujas paredes adornadas por quadros vibrantes criavam um ambiente acolhedor e inspirador. Sentamos próximas à janela, de onde podíamos observar a vida fluindo do lado de fora, enquanto eu, com o coração acelerado, escolhia cuidadosamente minhas palavras. A conversa foi sincera e profunda, e ao final, senti um alívio imenso por não ter adiado. Este episódio reforçou minha convicção de que a comunicação imediata, mesmo quando desafiadora, é vital para nutrir relações e evitar arrependimentos. A prática de resolver as coisas prontamente me traz uma paz interior, um sentimento de dever cumprido. A vida é uma coleção de momentos e, ao garantir que cada um deles seja vivido com intenção e clareza, sinto que estou honrando minha própria existência e a daqueles ao meu redor. Portanto, reafirmo para mim mesma, dia após dia, a importância de não adiar o que deve ser dito ou feito. Esta abordagem não apenas simplifica minha vida prática, mas também alimenta um espírito de coragem e sinceridade, qualidades que considero essenciais para uma vida plena e significativa. A cada dia, procuro viver com a consciência de que o amanhã é incerto e que o presente é tudo o que realmente temos. Além disso, percebi que com amigos, conhecidos e até clientes, quando compartilham algo sobre si mesmos, seu comportamento ou vida, posso usar essa empatia mais profunda. Às vezes o que dizem pode parecer estranho ou irracional, mas consigo me conectar com a essência mais profunda que todos possuem. Isso permite uma compreensão mais ampla, além da racionalidade, reconhecendo que na nossa vastidão como seres humanos, muitas coisas fazem sentido em níveis diferentes de quem somos. A experiência também mudou minha perspectiva sobre o propósito da vida. Ficou claro para mim que o objetivo não é ter o melhor emprego, o carro mais caro ou essas conquistas materiais. Sinto que estamos aqui para aprender e evoluir, mas de uma maneira mais simples, estamos aqui para amar. Não me refiro apenas a encontrar o parceiro perfeito ou ter certos relacionamentos, mas sim expandir nossa capacidade de amar os outros, a nós mesmos, situações e tudo ao nosso redor. Ser amor. Adoro incentivar as pessoas a se conectarem com a essência mais profunda de quem verdadeiramente são. Quando penso nisso, sinto uma onda de emoção e empatia me invadir, imaginando a libertação que isso pode trazer. Se conseguirmos nos desvencilhar das inúmeras camadas de identidade que acumulamos ao longo do tempo e das várias máscaras que usamos diariamente, seja como engenheira, mãe, pai, terapeuta ou qualquer outro papel que desempenhamos na sociedade, podemos começar a nos perguntar: quem realmente somos sem esses títulos e disfarces? Imagino um jardim tranquilo, cheio de flores coloridas e com o som suave de uma brisa passando pelas árvores. É nesse ambiente sereno que convido as pessoas a refletirem sobre si mesmas. Ao nos permitirmos deixar de lado esses rótulos e máscaras, temos a oportunidade de acessar nossa essência mais pura, aquela que é feita de beleza, amor e energia. É como se estivéssemos desabrochando como uma flor, revelando nossas verdadeiras cores e fragrâncias ao mundo. Essa jornada de autodescoberta pode ser desafiadora, mas também extremamente gratificante. Quando olho para dentro de mim, sem os filtros e as expectativas da sociedade, encontro uma versão de mim mesma que é autêntica e poderosa. Quero compartilhar essa experiência transformadora com todos ao meu redor. Assim, faço um convite contínuo a todos para explorarem quem são no fundo do seu ser, além das superficialidades. Cada momento de introspecção é como uma caminhada por uma trilha desconhecida, onde cada passo nos leva mais perto da nossa verdadeira natureza. É um processo de se despir das camadas impostas e de permitir que nossa luz interior brilhe sem restrições. Ao fazer isso, descobrimos que somos muito mais do que os papéis que desempenhamos. Somos seres de pura energia e amor, conectados a tudo e a todos ao nosso redor. Portanto, este é o convite que sempre faço. Vamos juntos deixar de lado os rótulos e descobrir a riqueza de quem somos em nosso núcleo. Vamos nos aventurar nessa viagem interior, onde cada descoberta é um presente e cada revelação nos aproxima mais da nossa verdadeira essência. E assim, ao nos conectarmos com essa parte mais profunda de nós mesmos, podemos viver de maneira mais autêntica, plena e em harmonia com o mundo ao nosso redor.
Foi maravilhoso compartilhar minha história aqui. Obrigada por ouvir. Espero que isso seja valioso para você e o inspire a se conectar com sua própria essência.